Olá pai, olá mãe, bem-vindo, bem-vinda. Hoje eu estou aqui para falar de algo que adoro, falar sobre a geração dos nossos filhos, a geração Z. Então, eu sou fundadora do Centro de Pesquisa de Talento Geracional, que tem como missão pesquisar, estudar e partilhar conhecimento relacionado com comportamento intergeracional e intrageracional. Então vou falar um bocadinho de um estudo que nós fizemos há muito poucos meses a nível nacional, que teve em conta uma amostra de 1.200 miúdos desta geração e que nos deu alguns resultados muito animadores, um ou outro um bocadinho mais preocupante, e um perfil daquilo que é a geração dos nossos filhos. E é essa informação que eu quero partilhar aqui convosco neste momento hoje de partilha e de conhecimento, e também dar algumas pistas daquilo que nós podemos fazer enquanto sociedade, enquanto escola, enquanto pais, enquanto família. Então, esta geração é considerada a geração mais diversificada de todos os tempos. E ela veio para fazer abanar muita coisa e já está a fazer abanar muita coisa. De uma forma assim muito simples, estes nossos miúdos são, em primeiro lugar, eles são pós-literados. Ao contrário do que nós pensamos, ou a maior parte de nós, eles escrevem muito, só que numa literacia diferente. Eles têm uma forma de comunicar diferente, mais criativa, mais emocional, mas eles escrevem muitas SMS, escrevem muito no WhatsApp, escrevem muito nas várias plataformas. Então, eles não escrevem menos do que as outras gerações. Escrevem de uma forma diferente e essa é uma pista para pais e escolas estarem atentos e saber como é que eu posso comunicar melhor, de uma forma mais efetiva, com o meu miúdo da geração Z. Em segundo lugar, eles são pós-lineares. Isto significa o quê? Significa que eles já nasceram num mundo composto por hiperligações. Eles não imaginam um mundo sem uma hiperligação, ou seja, o mundo para eles é um livro aberto e por isso é que eles são tão autodidatas, por isso é que eles aprendem tantas coisas e tantas matérias com os seus dispositivos digitais e por isso é que para eles faz mais sentido falar-se em estilos de vida do que em temas ou em disciplinas. Trazendo isto para a realidade escolar significa que para eles é muito mais interessante trabalharem em projetos, em rede, que é aquilo que eles fazem na net, do que propriamente agora vão aprender português, daqui a bocadinho é tempo de aprender matemática. Isso para a mentalidade da geração Z é algo que é altamente incómodo, porque o mindset deles é o outro, eles têm uma hiperligação com o mundo, eles através de um clique vão à busca de qualquer informação, portanto também estão habituados a terem respostas rápidas. Em terceiro lugar, eles são pós-lógicos. O que é que isto quer dizer? Que adoram comunicação com grande impacto. Como eu disse no princípio, adoram comunicação criativa, gostam de comunicar a interconectividade, gostam de estar em várias plataformas, o processo de aprendizagem deles é multimodal. Significa que eles englobam processamento de texto, imagem, som. Então, isto também é uma dica para a escola e para os pais, mas sobretudo para a escola, que é onde eles trazem o processo de aprendizagem mais formal. Se a comunicação for mais interativa, mais responsiva, mais emocional e com mais impacto, utilizando várias plataformas, provavelmente os miúdos da geração dos nossos filhos vai se interessar mais pelo processo de aprendizagem formal. Então, para além destas três características, pós-lógicos, pós-lineares e pós-literatos, existem também outras características assim, embora esta seja como eu vos disse, uma geração muito difícil de caracterizar, existem já neste momento, ao dia de hoje, alguns traços que servem para desenhar o perfil da geração dos nossos filhos, da geração Z. E eles fazem algumas demandas, tanto à sociedade de uma forma geral, como à escola, como à família. Então, eles reclamam mais tempo em casa, mais tempo com a família. Claro que isso implica uma reforma e uma revolução total no mundo do trabalho, no mundo socioeconómico, mas é uma mensagem para levar muito a sério, porque estes miúdos têm também um grande potencial de burnout. Eles estão cheios de atividades, estão cheios de escola, no sentido pior da palavra, e estão cheios de tecnologia. Ou seja, a tecnologia é algo importante, mas esta geração, e como
os pais sabem, estão a usá-la de uma forma excessiva. Eles também querem uma relação com a escola diferente. Eu vou falar no final que tipo de relação é que eles gostariam e que nos dizem no estudo gostariam de ter com a escola, e querem muito ter uma verdadeira relação com os professores. Não quer dizer que não tenham agora, mas parece que falta alguma coisa, parece que falta mais emoção no ato de ensinar, e é uma mensagem que todos nós devemos olhar com muita humildade e com muito cuidado também. E um dos traços um bocadinho preocupantes desta geração é que, devido ao facto de eles serem nativos digitais, ou seja, é a primeira geração da história da humanidade que nasceu já no meio do mundo digital. Estes miúdos, quando nasceram, creio que o Google tinha 1 ano de vida, o Facebook já existia, então eles não imaginam a vida sem o Netflix, sem o Insta. E isso moldou a forma e vai continuar a moldar a forma e o próprio cérebro, mas a forma como eles veem o mundo. E nós temos que nos adaptar ao mindset da geração Z. E, na verdade, eles têm um grande potencial de burnout justamente pelo excesso de tecnologia e pela falta de tempo de pausa, sem válvulas de pressão, sem um tempo que eles tenham para refletir, sem um tempo de silêncio, sem um tempo mais virado para a natureza, sem um tempo em que possam construir relações mais fortes com os seus pais e com a sua família mais alargada. Então, penso que este traço que resultou deste estudo da geração Z portuguesa, e que é também congruente com os resultados que nós encontramos dos estudos que fizemos da geração Z a nível global, é justamente este grande potencial de burnout. E todos nós, enquanto sociedade e enquanto instituições e entidades ligadas à saúde, devemos estar muito atentos, porque neste momento já não é incomum, infelizmente, nós vermos crianças do primeiro ciclo esgotadas, com esgotamento nervoso, com padrões crónicos de ansiedade, com depressão até. Então nós temos que fazer qualquer coisa de diferente. Eu vou dizer mais à frente de que forma é que nós poderíamos simplificar um bocadinho a vida das famílias, a própria vida do trabalho, a vida profissional dos pais e a vida na escola. Então eles exigem-nos isso, uma relação mais perto e durante mais tempo e mais descontraída em casa, e uma relação mais perto dos professores, mais próxima, mais emocional com os professores, e menos matéria, menos currículo. Na verdade, estes miúdos respondem-nos que cerca de 65% de uma amostra de 1.200 miúdos desta geração Z diz-nos que o currículo da escola é demasiado, e 71% diz-nos que as avaliações são extremamente estressantes. Então talvez seja interessante nós mudarmos aqui o paradigma do que é ir à escola, do que é aprender, para que estas crianças possam chegar ao estágio adulto mais fortes emocionalmente e mentalmente. Então este potencial de burnout leva-nos a um alerta de senso comum. É necessário, sim, simplificar a vida da família, simplificar a vida da criança e do adolescente e do bebê, simplificar a vida da família e simplificar a vida da escola. Então, este excesso, através do qual nós estamos a educar as nossas crianças, não está a ajudar e está a levá-las a quadros de saúde mental muito, muito, muito preocupantes, aliás, já relatados num relatório recente da Organização Mundial de Saúde, de que eu falarei um bocadinho mais à frente, de uma forma um bocadinho mais assertiva. Então, por que simplificar? Em primeiro lugar, simplificar a vida nas suas várias dimensões tem um impacto direto e imediato com a saúde emocional de uma criança, até com a saúde emocional de um adulto. Simplificar como? Em coisas tão prosaicas como simplificar a casa, ter menos coisas em casa, simplificar o quarto da criança ou do adolescente, ou mesmo do bebê que nasce e quase que nem se consegue encontrar numa cama de grades só com brinquedos. Simplificar os ritmos, isto inclui simplificar a higiene de sono e simplificar a forma como a família se alimenta em casa e mesmo na escola, simplificar o sono, simplificar a alimentação e simplificar agendas. Então, estes 4 pilares do excesso que eu me referi há pouco significa um excesso de tecnologia. As crianças hoje
O digital é importante, mas o digital está demasiado presente na vida dos nossos filhos. Excesso de tecnologia, excesso de brinquedos. Na verdade, há estudos que encontram a média de 150 brinquedos para uma criança ocidental. Ou seja, na sociedade ocidental, cada criança tem uma média de 150 brinquedos. Umas terão menos, espero que seja o nosso caso, o vosso caso, mas algumas terão mais e faz a média de 150. Quando uma criança tem 150 objetos, ela não tem tempo para aprender a brincar na verdadeira acessão da palavra. Como diz o professor Eduardo Sá, brincar é património imaterial da humanidade e tem uma importância extremamente profunda e direta na saúde mental e na saúde emocional. Depois, também um excesso, que é o terceiro pilar, um excesso de escola. Eles estão a dizer à escola a mais. Nós temos muita coisa. Nós aprendemos, o conhecimento da escola está muito ligado ainda aos manuais escolares. Então há um excesso de escola. Eu posso dizer que a maior parte das crianças portuguesas trabalha na escola mais horas do que eu própria trabalho. Há um excesso de escola e o quarto pilar, há um excesso de atividades extracurriculares, porque enganamos-nos ao pensar que a criança desenvolve-se mais e melhor quanto mais ocupada ela estiver. É exatamente o contrário, porque aquilo que estamos a falar é de neurociência. O que a neurociência diz é que a criança e o ser humano em geral precisa de momentos de pausa, de reflexão, as chamadas válvulas de pressão, que funcionam aqui no cérebro como uma forma de consolidar as aprendizagens que a pessoa teve naquele dia. Se a criança não tem essas válvulas de pressão, ela vai correr rapidamente para um estado de burnout. Então, a tecnologia em excesso impede a criança de explorar, de descobrir. O segundo pilar, que era o excesso de brinquedos, vai impedir a criança de refletir, de ter uma visão crítica das coisas, de descobrir coisas. O excesso de escola impede a criança de aliviar as tensões do dia-a-dia próprias do ser humano e o excesso de atividades extracurriculares impedem, de facto, a criança de brincar. Quando eu falo de brincar, falo da brincadeira espontânea. E quando a criança é impedida de brincar, o desenvolvimento mental e emocional dela fica seriamente comprometido. Então, estes quatro pilares do excesso, aliados à hiperparentalidade, que é a minha vontade de tornar o meu filho num superstar, num aluno hiper mega bem-sucedido, numa estrela, para que eu possa dizer que o meu filho é melhor que os outros, essa expectativa de superioridade que eu quero que o meu filho atinja, na verdade, está a levá-los a quadros de depressão, de ansiedade, que os estudos dizem vão piorar se nós não fizermos nada em contrário. Se nós não reduzirmos os momentos de escola no seu sentido mais tenso, da pressão, se nós não diminuirmos a pressão em casa e nós preocuparmos mais com a relação do que com as notas, então estes quatro pilares, na verdade, vão nos obrigar a reduzir esta hiperparentalidade que não está a dar bons frutos. Mas vocês perguntam, mas porquê simplificar? Simplificar, na verdade, tem uma série de vantagens. Eu vou dizer algumas delas, mas são muitas. A primeira, como eu vos disse, é que tem um impacto direto e muito profundo na saúde mental de uma criança. Em segundo lugar, quando eu tenho muitas coisas em casa, quando eu tenho muitas atividades, quando eu estou a correr de um lado para o outro, quando eu estou sempre a comprar, quando eu estou sempre a sonhar em comprar, eu perco tempo para a conexão com aqueles que são mais importantes, com os meus filhos, com a minha família. E quando eu simplifico, também é mais fácil para mim perceber o que é verdadeiramente importante. E eu consigo detectar com mais facilidade o que é que está a mais na minha vida. Tanto a nível material, como a nível de pensamentos, como a nível de emoções. Então, o simplificar a vida está diretamente ligado à forma como eu vivo as minhas emoções. Depois, em quarto lugar, quando eu simplifico a minha vida em casa, enquanto mãe, enquanto pai, eu também estou a reduzir os conflitos com os meus filhos. Na verdade, a maior parte dos conflitos em casa, com os mais novos, tem a ver com arrumar, organizar, limpar, deitar fora. Então, quando eu reduzo a tralha em casa, eu na verdade também estou a reduzir a probabilidade de eu ter tantos conflitos
e estar sempre a servir de polícia para ver se os meus filhos cumprem as regras ou não de arrumar, de limpar, de organizar e de deitar fora. Simplificar também tem um impacto na minha conta bancária e é uma das características desta geração Z, é que embora eles sejam muito pequeninos, eles já são financeiramente muito sensatos, porque geralmente a geração Z são filhos de pessoas da geração X. E a geração X foi a geração que viveu, ainda vive, mas que viveu de uma forma muito intensa, no pico da sua carreira e da sua vida ativa, viveu a grande crise económica de 2008. Portanto, estas crianças da geração Z viram os pais, provavelmente um a perder o emprego, outro a ter dificuldades, a terem dificuldades em pagar as contas, a terem que trabalhar mais na empresa para não serem despedidos. Então, estas crianças cresceram com essa visão de que é importante ser poupadinho. E, na verdade, é uma característica que nós, enquanto pais, enquanto escola, podemos utilizar no bom sentido. Mas isto para vos falar da simplificação. Quando nós simplificamos a nossa vida, quando nós compramos menos, quando nós adquirimos menos, na verdade, é também uma opção financeiramente mais sensata. Já para não falar que é também uma opção mais ecológica, que é outra das características desta geração. Esta geração, representada de uma forma muito mediática pela Greta, estas crianças e estes adolescentes são extremamente sensíveis à questão da sustentabilidade, à questão da ecologia, à questão das alterações climáticas. E eles muitas vezes em casa são os mentores que nos levam a portar-nos de uma forma mais ecológica. Então, se nós tivermos menos e se nós comprarmos menos, também vamos ser mais ecológicos. E por fim, quando nós simplificamos, como ficamos mais focados naquilo que é essencial, nós também temos mais oportunidades de olhar para o outro que está ao lado, para ajudar o próximo. E é também uma característica muito interessante desta geração. Como vocês sabem, têm os filhos em casa ou alunos, eles são muito sensíveis à questão da tolerância, à questão da diversidade e à questão da solidariedade. Então, simplificar tem todas estas vantagens e muitas mais. Então, passando para a simplificação dos ritmos da criança, e vou-vos falar muito rapidamente do sono, porque é uma questão fundamental. Eu lembro que o sono é um imperativo biológico. O sono, quando cumprido e quando respeitado, na verdade mantém os nossos níveis de imunidade lá em cima e a nossa vida emocional muito mais forte, muito mais saudável. Então, quem não sabe que o sono está diretamente ligado à inteligência emocional e à saúde emocional e mental do seu filho, precisará de ir procurar mais informação sobre isso, mas eu vou deixar aqui as horas, segundo a American Academy of Pediatrics, que é, digamos, aquela referência mundial a nível da pediatria, quantas horas eles sugerem, indicam, do ponto de vista biológico, é essencial para os nossos filhos dormirem, consoante a idade que eles têm. Vou-vos deixar aqui essa informação para que fiquem todos a saber a idade dos vossos filhos, quantas horas, segundo a idade dos vossos filhos, quantas horas ele precisa de dormir. Porque, na verdade, aquilo que o sono é um imperativo biológico e é também a válvula de pressão mais importante e fundamental e vital que um ser humano precisa para conseguir, digamos, organizar todos os eventos emocionais que viveu naquele dia e para conseguir consolidar as aprendizagens daquele dia. Digamos que, assim de uma forma muito metafórica, mas muito real também, o sono da criança começa a preparar-se assim que ela acorda. Ou seja, a forma como ela acorda, aquilo que ela faz durante a manhã, aquilo que ela se alimenta ao longo do dia, os momentos de pausa e de válvulas de pressão que ela tem ao longo do dia para emocionalmente se restabelecer, vai impactar de uma forma direta e imediata na forma como esta criança dorme. Portanto, eu penso que uma das maiores preocupações enquanto escolas, enquanto pré-escolar e enquanto famílias e mesmo enquanto sociedade, nós devemos ter uma atenção muito importante ao sono, tanto quanto damos à alimentação. Mas já agora, falando da alimentação, nós também precisamos de simplificar o ambiente das refeições e a própria alimentação. Simplificar a alimentação está diretamente relacionado também com a saúde emocional e mental e física, naturalmente, dos nossos miúdos e nossa. Digamos que, hoje em dia, a alimentação processada tem um excesso de aditivos. Um excesso de aditivos leva a uma hiperestimulação dos sistemas da criança que ainda estão em maturação.
digamos que a criança ainda não tem as suas estruturas ligadas à alimentação naturalmente maduras, e o facto dela ter uma alimentação muito rica e muito processada, cheia de aditivos, paradoxalmente vai impedir essa criança de detectar os sabores e os aromas mais subtis da alimentação com alimentos mais frescos e naturais. Ou seja, se a criança está habituada a ter uma alimentação processada, com muito tempero, com aqueles aditivos todos de comida já feita, comida preparada, com muitos molhos industriais, ela não vai achar piada nenhuma a trincar um brócolis. Então, nós temos que ver também que a simplificação da alimentação tem uma relação direta com a saúde emocional deles e não só com a saúde física. Depois, os aditivos, a maior parte deles constituem-se por cafeínas, oteínas e toda a espécie de açúcares, que traz a criança numa montanha-russa metabólica. Ou seja, digamos que a criança ao longo do dia, se ela se alimentar sempre com estes alimentos hiper mega processados, ela vai andar entre o stress e a ansiedade. E o que é que isto tem a ver com a curiosidade e a vontade dela de aprender? Toda. Um ser humano, quando está ansioso, não tem vontade de aprender. Então, simplificar o sono, simplificar a alimentação é extremamente importante e é algo que nós temos que trazer para o dia a dia, uma discussão que temos que trazer para as escolas e para as famílias. Por último, a relação com a escola tem que ter 4 R's. O primeiro R é de real, ou seja, para estes miúdos da geração Z, não basta que a matéria que o professor esteja a dar seja credível. Eles exigem que o próprio professor também seja credível. Eles são muito exigentes na forma como olham para a transparência das instituições, das empresas onde irão um dia trabalhar e, como a escola é o mundo social, ou é a amostra do mundo social que eles têm neste momento, eles querem que o professor seja congruente com aquilo que está a ensinar. O segundo R é que seja relevante, ou seja, estes miúdos são extremamente visuais, estão habituados a ver comunicação com muito impacto e, portanto, eles querem que a informação ou o processo de aprendizagem da escola também seja impactante e que toda a informação que é passada na escola seja passada de forma impactante. Depois, que seja também responsiva. Isto significa que eles preferem um modelo obviamente centrado no aluno do que o modelo tradicional centrado ou no professor ou nos testes e avaliações. E por último, que seja relacional. Relacional significa que eles querem que a aprendizagem na escola envolva a cabeça, a parte cognitiva, envolva as mãos, ou seja, o saber fazer no momento e ter aulas mais interativas, e o coração, querem uma relação mais profunda com a escola. Por fim, entender que as 4 emoções básicas de qualquer ser humano têm que começar a ser trabalhadas na escola. E as 4 emoções principais de um ser humano são medo, raiva, tristeza e alegria. A Organização Mundial de Saúde, no seu último relatório ligado à saúde mental, é perentória. Nós temos que dar mais importância aos nossos recursos internos, às nossas ferramentas internas, como a resiliência, e o próprio relatório fala em resiliência, e temos que dar menos importância aos indicadores clássicos biológicos para irmos de encontro a uma maior saúde mental. Portanto, aconselho-vos vivamente a fazerem 2 coisas, a lerem com um bocadinho mais de atenção esta carta ou este relatório da Organização Mundial de Saúde ligada à saúde mental e que tem um foco muito especial nas crianças e adolescentes do século XXI, e que vejam com os vossos filhos o filme Divertidamente, que explica como as emoções são 95% da nossa vida e, portanto, 95% dos resultados que nós temos na vida nós devemos ao medo, à raiva, à tristeza e à alegria. Espero que se sintam muito alegres e cheios de motivação depois de verem este vídeo. Até breve. Felicidades!